leitura seja realmente eficiente, você precisa passar por 3 etapas, tá? A primeira etapa é o registro, a segunda etapa é o processamento e a terceira etapa é a memorização. Então, para que uma leitura funcione de verdade, você tem que passar por essas 3 etapas, tá? Mesmo que você esteja lendo para o seu filho, tá? Você pode esperar que ele leia sozinho, mas você também pode fazer a leitura para ele. Traduzindo numa linguagem mais simples, estamos falando de antes, durante e depois da leitura. Antes é a etapa do registro, onde você precisa fazer com que a criança consiga captar aquilo que está escrito no livro. Durante é o processamento, ou seja, é o momento em que o cérebro da criança processa o que está sendo registrado pelos olhos. E depois é o momento da memorização, ou seja, o momento em que é o momento mágico, que eu chamo de momento mágico, em que você transporta para a memória de longo prazo aquilo que foi lido. Então vamos lá, pega o papel e caneta aí para você marcar essas dicas aqui. Registro. Vamos lá. O registro significa preparar o ambiente interno e o ambiente externo. Tá? O segredo para a concentração na leitura está naquilo que você faz antes da leitura. Criar um ambiente que seja adaptado para a criança. Então, veja, se um adulto que está totalmente consciente da ergonomia, tá? Às vezes ele não consegue se adaptar para trabalhar em casa, imagine o seu filho quando você diz assim, filho, estuda na mesa da cozinha. E às vezes a mesa é muito alta para ele, tem que escrever assim, ó. Já viu criança escrevendo assim? Ah, filho, estuda lá no teu quarto. E o quarto é escuro, a luz vem por trás, aí a sombra do corpo da criança fica em cima da folha, da página do livro. Aí a criança, aí fica escura, a criança começa a forçar a visão, tá certo? Então, filho, vai estudar na sala. Aí na sala, no chão, tá? Então, criar um ambiente adaptado à criança, iluminado e acolhedor, permite que ela se concentre mais. Isso é muito importante, viu, gente? Se você conseguir fazer com que esse local seja longe da televisão, melhor ainda. Seja longe da cozinha, melhor ainda. Tenta criar um local exclusivo para os estudos. Sabe por quê? Porque quando seu filho vai para aquele local, ele liga o modo estudante, entendeu? Ele não está mais no modo desenho, ele não está mais no modo brincadeira, ele não está no modo comer, ele está no modo estudante. E no modo estudante é aquele que seu filho sabe que terá que deixar de lado as interferências e se dedicar algum tempo aos estudos. Outro ponto muito importante, gente, quem for estudar com a criança tem que ter tranquilidade. A mãe ou o pai tem que ter tranquilidade para tratar com a criança. Se você tem que ter paciência. Tem que respeitar o time da criança. O time da criança é diferente do adulto. Tem que ter um equilíbrio emocional para poder entender o momento em que a criança está entediada, o momento que você acha que deve dar uma pausa para os estudos. Não é jogar um caminhão de bagagem em cima da criança, porque o time cognitivo dela não é igual ao nosso. Tá? E outra coisa, gente, tudo aquilo que você sente, você transmite para o seu filho, para a sua filha. Se você está irritado com ela nos estudos, ela vai ficar irritada nos estudos. Se você não demonstra interesse por aquilo que ela está estudando, ela não vai se interessar por aquilo que ela está estudando. Se durante os estudos, enquanto seu filho está estudando, você fica mexendo no celular e vendo o Instagram, o seu filho e a sua filha vai entender que aquilo que ela está fazendo ali não tem a menor importância. Percebe? Então, quando eu estudo com o Miguel, com o meu filho, eu tento ser integral naquele momento. Integral. Eu não tenho celular, não tem nada por perto. Tem que ser integral, porque a gente tem que fazer parecer para a criança que aquilo que ela está fazendo é muito importante. Porque assim a criança se anima. Por isso, é fundamental que você, mamãe e papai, tenha o autoconhecimento. Tá? Muitos pais tentam chamar a atenção dos filhos através da crítica, da bronca, da ameaça. Acontece, porém, que ninguém gosta de ser criticado. Nem você e nem o seu filho. Se você insistir em chamar a atenção do seu filho apontando suas limitações, você acaba ancorando gatilhos negativos.
A crítica, por exemplo, tá? Filho, você sempre erra essa palavra, filho. Filho, você não sabe ler. Filho, você só fica jogando. Você acha que o seu filho se sente bem recebendo essa bateria de críticas? Diminuir. Ah, filho, você não, você é muito fraquinho. Ah, não, filho, você vai se cortar, você não sabe mexer com um talher, com uma faca. Tem que ensinar. Tem que ensinar a descer a escada, tem que ensinar a mexer com um talher, sim. Tem que ensinar a cozinhar, sim. Porque se ele sabe os perigos do fogão, ele não se aproxima. Entende isso? O pai e a mãe são supervisores. O pai e a mãe são anjos da guarda. Se a minha mãe não se interessa pelos meus estudos, por que eu vou me interessar? Né? Mau exemplo. Né? Como é que você vai exigir que o seu filho leia se você não lê? Como é que você quer que ele estude com tranquilidade se você fica gritando com ele na hora dos estudos? O elogio, gente, em vez de criticar, tenta elogiar seu filho naquilo que ele é bom. Quando ele estiver estudando, elogia. Sabe, o elogio ele liberta, ele libera neurotransmissores no cérebro da criança, a serotonina, ela se sente bem, ela fica orgulhosa, ela fica feliz. Ao invés de diminuir, tenha consideração pela condição da criança. Saber que os pequenos também sentem tédio, cansaço mental, tem que dar uma pausa, tem que voltar depois. O tempo da criança é diferente do nosso. Tá? Ser interessado, dar total apoio e demonstrar que o que ele estuda é importante. Tá? Cuidado, se você não acha interessante os estudos, por que seu filho vai achar? E ao invés de dar maus exemplos para a criança, dê bons exemplos, porque as crianças elas repetem o comportamento dos pais. Criar gatilhos positivos para a criança. Então, se você curte muito a leitura, o seu filho vai curtir leitura. Se você cria na tua casa o momento da leitura, olha, meia hora, gente, meia hora. Vamos lá para a sala todo mundo, vamos desligar a TV, vamos ler. Leia você também, seu filho vai começar a ler. Leia para ele, é uma delícia ler para criança, gente. Vocês vão ver já já. Então, esse é o registro. É dar condições internas e externas para que a criança consiga se concentrar. Feito isso, vamos para o processamento, gente.